de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Na chamada do culto de hoje, nós apresentamos alguns dos grandes nomes da Reforma, como Martinho Lutero, João Calvino, João Knox e Ulrich Zwinglio, os quatro que, de certa forma, têm maior destaque pela sua contribuição, pelo alcance daquilo que eles fizeram no século XVI e que tem repercussão até hoje nas nossas igrejas. Mas entre esses grandes nomes, nós colocamos também o de algumas mulheres: Olívia Murata, Catarina Fombora, Catarina Zell e Margarida de Navarra. Não foram só esses homens que fizeram a reforma e não foram só essas mulheres que contribuíram também para o movimento da reforma. E recentemente nós temos feito tem havido nos meios teológicos um resgate histórico do papel que essas mulheres desempenharam, não só como esposas, como mães, como responsáveis pelas suas comunidades, mas também como teólogas, teóricas, mulheres de reflexão, mulheres de espiritualidade e que acompanharam os grandes reformadores e tornaram esse movimento possível, tornaram a reforma um marco histórico no desenvolvimento da fé cristã na história da humanidade. Então, queremos começar a nossa reflexão dando esse tributo a essas mulheres que muitas vezes, durante séculos, ignoradas na história das nossas igrejas, estão sendo redescobertas, estão sendo valorizadas, então, na reflexão teológica agora no século XXI, finalmente. Já não era sem tempo. Mas o texto que nós lemos, de apenas 2 versículos, ele em si, ele já encerra uma série de elementos para a nossa reflexão. O apóstolo Paulo, ele era um homem de formação teológica, era alguém que conhecia as tradições do Antigo Testamento profundamente, que tinha uma vocação para lidar com a palavra de Deus e durante muito tempo perseguiu a Igreja de Jesus Cristo, acreditando com isso está fazendo assim, prestando um grande serviço a Deus, fazendo exatamente a coisa certa, aquilo que ele tinha que fazer. E foi com esse espírito, com esses ideais na cabeça que ele saiu de Jerusalém e tomou a estrada para Damasco, na Síria, porque lá ele queria perseguir e prender pessoas que pregavam que Jesus Cristo era o Messias, Jesus Cristo era o Senhor, e Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Essas pessoas, para ele, estavam prestando um desserviço, estavam espalhando uma heresia no meio do povo de Deus. Então, ele, como defensor da fé, ele tinha que ir lá e prender e torturar essas pessoas, fazê-las, no mínimo, se calarem e desistirem do Evangelho de Jesus Cristo. E é nesse caminho que ele sofre um acidente, ele cai do cavalo e ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz que o chama. E ele pergunta: quem és tu? Quem é você que está falando comigo? E dessa voz, então, ele ouve: eu sou Jesus a quem você persegue.
Então, ele, nesse momento, ele dá uma guinada de 180 graus na sua vida, ele reavalia tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele tinha estudado com os melhores mestres do judaísmo, e é recebido com muita desconfiança pela igreja, porque afinal de contas ele era um perseguidor. Muitos achavam que ele estava se tornando um agente infiltrado, alguém que iria mais cedo ou mais tarde trair os seus novos irmãos, novos companheiros. Mas o fato é que ele se revelou uma das pessoas mais importantes na igreja primitiva e na palavra de Deus, pelos seus escritos, pelas suas reflexões. E aqui então ele resume o seu pensamento. Ele diz: olha, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho daquilo que eu antes perseguia, agora eu defendo e não tenho vergonha de fazer isso. Não me envergonho do Evangelho. Só essa frase, ela já tem um sentido muito forte, muito pesado, porque ela representa para nós também uma pergunta. Será que nós nos envergonhamos do Evangelho? Como é que é a nossa relação com o Evangelho de Jesus Cristo? Porque muitas vezes nós temos uma religião, nós temos um lugar para adorar a Deus, nós temos um ambiente familiar, nós temos amigos, nós temos pessoas, tudo isso nos atrai para, de domingo a domingo, a gente está aqui na igreja se reunindo e em comunhão com Deus, adorando o nosso Deus e tudo. Mas quando nós não estamos aqui, será que nós estamos com a mesma sintonia, com o mesmo compromisso com o Evangelho? Eu sou de uma geração de crentes, como se dizia antigamente, de evangélicos, que tinham orgulho de ser evangélico. Porque nós éramos minoria aqui no Brasil. Então, nós éramos considerados diferentes. Hoje acho que isso não acontece mais, né? Mas nós éramos diferentes, né? Rubem Alves mesmo, teólogo, depois, pedagogo, psicólogo, ele narrava isso também, era uma memória da sua infância. No grupo escolar onde ele estudou, tinha um outro menino que era de família espírita. E naquela época, no ensino fundamental, tinha a tal da aula de religião. Até inclusive nas escolas públicas tinha. E eles eram dispensados da aula de religião, porque a aula de religião basicamente era catequese católica romana. Era isso que se ensinava na escola, né? E até hoje as escolas confessionais têm lá a coroação de Maria, aquela coisa toda, né? Aqueles que não são de família católica romana normalmente são dispensados dessas aulas. Então ele, Rubem Alves e esse colega dele, que era espírita, eles não frequentavam a aula de religião. Eles ficavam lá, tinham outras tarefas para fazer, eles eram considerados assim diferentes. Mas o Rubem Alves sentia assim um certo orgulho disso, dessa condição dele, de ser evangélico. Eu passei por isso também na escola, só que na minha escola tinha mais crentes, então tinha um pastor que dava aula para a gente, então eu não ficava sem aula de religião, eu era de outra turma. Esse orgulho de ser evangélico é uma coisa social, normal, né? Mas
Mas aqui o apóstolo Paulo não está falando simplesmente de você ter orgulho de pertencer a uma determinada igreja, a um determinado credo, algum grupo. Ele está falando aqui de não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Então aqui ele não está falando de uma instituição, está falando de um compromisso de vida. E ele não fala aqui também evangelho de livro, porque na época de Paulo os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Quando ele fala aqui de evangelho, ele fala da boa notícia de Jesus Cristo. E ele então, pregando essa boa notícia, levando essa boa notícia para lugares onde ainda não tinha chegado, de cidade em cidade no Império Romano, ele dizia assim com muita força, né? Eu não me envergonho dessa boa notícia que eu estou levando para as pessoas. Então nós somos primeiramente convidados a refletir, será que nós temos consciência do valor que nós temos em mãos, nós que conhecemos essa boa nova do Evangelho, nós que conhecemos o poder do Evangelho, nós que conhecemos o poder de Jesus Cristo, nós que sabemos da historicidade mesmo, né, de Jesus Cristo, porque nenhuma pessoa séria, nenhum estudioso sério nega a existência de Jesus Cristo. Durante muito tempo procurou-se dizer, não, Jesus Cristo foi um personagem lendário, né, sobre o qual então se formularam várias histórias e tal. Não, existem testemunhos históricos, não são abundantes, não são assim tão contundentes, mas existem elementos históricos que nos permitem afirmar que Jesus, historicamente, ele existiu, historicamente ele foi crucificado, e aí não historicamente, mas com muitos elementos, com muitas provas, com muitos testemunhos, ele ressuscitou. Nós vimos isso no domingo passado na escola dominical, quando nós estudamos os registros bíblicos, os testemunhos a respeito da ressurreição de Jesus. São muitos e relatados por muitas pessoas. Não é só produto de uma mente alucinada que eventualmente se apegou à crença, à hipótese, à possibilidade de Jesus ter ressuscitado. Não. Jesus ressuscitou e isso nós somos chamados a anunciar. Mas não apenas isso, mas uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de ver o mundo, uma nova configuração mesmo de convivência na sociedade. Tudo isso compõe o Evangelho de Jesus Cristo, do qual nós não temos que nos envergonhar. Nós vivemos em um país em que a cultura nega muita coisa do Evangelho de Jesus Cristo, não é? Antigamente, quando a televisão era ocupada, assim, boa parte do seu tempo, por propaganda de cigarro, hoje a gente nem acredita nisso, né? Mas assim como hoje tem as bets, né, hoje é um anúncio atrás de outro, principalmente se você assiste programa de esporte, né? É uma bet atrás de outra lá anunciando, que é uma coisa que vicia também, que nem cigarro. E está tendo impacto social, e está sendo denunciado, está causando preocupação dentro do próprio governo. Porque é uma propaganda massiva, né, de apostas eletrônicas e etc. Antigamente era cigarro, né? Então um jogador da seleção brasileira, o Gerson, que está vivo até hoje, lá pelos seus 80 anos, e ainda atua como comentarista esportivo,
ele era fumante, ele era jogador da seleção brasileira, ele era um atleta e era conhecido por ser um fumante veterano. Então ele foi garoto propaganda de uma marca de cigarro que oferecia um cigarro mais barato, mas que, segundo os anunciantes, ele dava mais satisfação para o usuário da marca, né? Então ele dizia assim, o Gerson, o importante é levar vantagem em tudo. Então eu pago mais barato e fumo um cigarro, que para mim é melhor. Né? Por causa disso, criaram a expressão Lei de Gerson. Né? Lei de Gerson. Coitado do Gerson, eu acho que nem sei se ele pensa isso. Não era isso que ele estava anunciando, mas de qualquer forma ele acabou virando então um personagem de uma chamada lei de levar vantagem em tudo. Mas isso é uma expressão assim muito do caráter do brasileiro, não é? Levar vantagem em tudo. Se não de todos os brasileiros, de uma grande camada, não é? Eu pergunto, isso é um valor do Evangelho? Não é nenhum valor bíblico, né? Se a gente observar, por exemplo, no livro dos Salmos, ali fala de um homem sendo justo, ele empresta dinheiro e não cobra juros. Que é uma desvantagem, né, Regis? Emprestar dinheiro sem cobrar juros. Cumpre promessas, mesmo quando ele perde, né? Ele paga aquilo que ele prometeu, mesmo se prejudicando. Isso é valor da palavra de Deus, isso é valor do povo de Deus, isso é valor do Evangelho. Não é essa coisa de levar vantagem em tudo. E outras coisas que a gente vê na nossa sociedade, na nossa maneira de ver a vida, na nossa cultura, que contrariam o Evangelho. E aí vem muitas vezes uma certa vergonha de ser evangélico ou de defender o Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque é como se a gente estivesse sendo feito de bobo, né? Mas não é isso que o apóstolo Paulo fala, ele diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. E por que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos compreender bem o sentido dessa frase. Paulo, judeu, pregava essa boa notícia, pregava essa mensagem, primeiramente para a sua comunidade, primeiramente para os seus patrícios. Ele, quando chegava numa cidade, ele procurava a comunidade judaica, conversava com eles a respeito de coisas que ele sabia e os judeus também sabiam. Ele era um grande conhecedor do Antigo Testamento, então ele, com muita facilidade, ele conseguia conversar, conseguia contatos com a comunidade judaica. Muitos talvez até curiosos de saber assim, por que ele tinha mudado de vida, o que tinha levado ele, que era um perseguidor da igreja, a ser um apóstolo do Evangelho de Jesus Cristo. Claro que alguns não o recebiam muito bem, o consideravam um traidor, mas outros queriam saber, né, o que aconteceu na sua vida. E a partir daí, então, ele contava a sua história e ele contava, então, a sua experiência com Jesus Cristo. Não é? Mas ele não se fechava na sua comunidade, ele pregava também para aqueles que eram de outros povos, de outras culturas, aqueles que eram pagãos, aqueles que acreditavam naquela multidão de deuses que estavam ali disponíveis para serem cultuados, como ele viu, por exemplo, em Atenas, não é? Um templo dedicado a dezenas de deuses.
vários altares, cada um com a sua imagem, cada um com o seu nome aqui, com a sua plaquinha embaixo, até que ele chegou em um altar que não tinha um Deus, não tinha uma escultura, identificando um altar vazio. E ali então havia uma plaquinha dizendo: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E isso chamou a atenção de Paulo. Ele disse: olha aqui, é esse Deus desconhecido que eu vou anunciar para esse povo. Essa novidade que eu tenho para trazer para o povo de Atenas. E foi assim que ele foi então até ao Areópago, que era uma grande tribuna, era um auditório onde as pessoas procuravam saber das novidades intelectuais de Atenas. Foi lá então que ele levou a palavra de Deus para aquela grande cidade, não é? Porque ele não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o grande motivo de Paulo não se envergonhar do Evangelho é o que ele afirma aqui no versículo 17. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá pela sua fé. Na época de Paulo, o judaísmo, a religião a qual ele pertenceu durante a sua vida, onde ele se formou, tinha se transformado num código de regras a serem obedecidas, a serem cumpridas, a serem seguidas da forma mais irrepreensível, da forma mais perfeita, sem dar margem a nenhuma outra interpretação, sem falhas, sem nada disso, não é? E só era considerado justo aquele que conseguia então cumprir todos aqueles preceitos, todas aquelas regras, né? Quantos passos ele podia dar no dia de sábado, se ele lavava a mão quando chegava em casa, se lavava a mão antes da comida, se lavava o rosto, se fazia isso, se fazia aquilo, série de rituais, né? Então quem cumpria todos esses rituais e pagava os seus dízimos, dava a sua oferta para o templo, estava com a sua oferta em dia, etc. Então essa pessoa era considerada justa, era considerada alguém acima dos outros mortais. E eram assim que se consideravam então os grandes mestres da lei em Israel nos tempos de Paulo. E Paulo foi alguém que procurou seguir, procurou ser uma dessas pessoas. Dedicou a sua vida a isso, a ter um conhecimento tão profundo, tão perfeito da lei de Deus, que ele tinha que cumprir tudo aquilo que estava escrito. E no cumprimento desses preceitos estava incluído o quê? A intolerância, a perseguição, a prisão, a tortura daqueles que declaravam que Jesus Cristo, que Jesus de Nazaré era o Cristo. Era com esse propósito que ele estava indo para Damasco quando foi surpreendido por um encontro com Jesus. E aí ele passa por um processo de revisão na sua vida, nos seus valores, né? É o que a gente pode chamar, da forma mais profunda, um processo de conversão. Porque um encontro com Jesus precisa causar em nós exatamente esse processo. É a isso que Jesus nos convida quando ele aparece diante de nós. Não da forma que apareceu diante de Paulo, uma aparição visível, mas com aquela voz que ele ouviu nitidamente. Mas o Espírito nos coloca Jesus à nossa frente a qualquer hora que nós quisermos. Nós temos acesso a Jesus Cristo. E
nós somos convidados a passar por esse mesmo processo que Paulo passou. Não é? E ele descobre então que lá no Antigo Testamento já existia um versículozinho, um texto em Abacuque, dizendo exatamente isso: o justo viverá pela sua fé, não simplesmente pelo cumprimento de leis, de regras, mas pelo seu convívio com Deus, pela sua proximidade com Deus. Isso é fé. Isso é fé. Claro que isso se traduz também numa atitude de amor em relação às pessoas, de respeito. Não é? Nós sabemos que Deus não faz distinção entre as pessoas, mas nós fazemos. Deus não diferencia as pessoas entre o seu valor, entre a sua posição social, entre a sua formação intelectual, entre sua capacidade financeira, nada disso. Nós somos muitas vezes levados a fazer isso, né? As nossas atividades comerciais, empresariais, econômicas e tal, muitas vezes nos impõe isso, né? Qual é o cliente que tem o perfil do nosso produto? Tudo bem, se você está vendendo meias, roupa, comida, fast food, alguma coisa. Mas quando você está apresentando o Evangelho de Jesus Cristo, isso não pode existir. Isso não pode existir. E o que a gente vê muitas vezes são igrejas escolhendo clientelas. As mais influentes, as mais intelectuais ou as mais poderosas, não é? Ao longo da história da igreja a gente tem visto isso. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé não é isso. E aí a gente se recorda, então, da Reforma Protestante, porque foi justamente esse texto que Martinho Lutero leu e que fez com que ele também reavaliasse toda a sua formação teológica, cultural, religiosa. E aí ele descobriu assim, teve aquele insight, aquele estalo, que diz: olha, a justificação acontece mesmo, é pela fé. Pela fé no sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Pela fé no Filho de Deus que veio e que assumiu o nosso lugar, que sentiu as dores de ser humano, as belezas e as fraquezas da vida humana, e que foi morto, mas ressuscitou. E ele nos chama a ter essa mesma fé, de que nós vamos morrer da mesma forma que ele passou pela morte, mas que nós vamos ter também ressurreição, e que nós vamos ter também acesso ao lugar onde ele se encontra hoje, na glória do Pai, na companhia de Deus, na companhia de todos aqueles que foram chamados para estar lá junto. Esse é o grande convite da fé. A Reforma Protestante lutou contra um sistema muito parecido com aquele que Paulo encontrou no judaísmo. Um sistema de regras, um sistema de ofertas, um sistema de obras a serem realizadas e obrigações a serem cumpridas com uma instituição mundial que era a igreja. Mas, assim como Lutero, milhares de outras pessoas naquela Europa do século XVI
disseram, não, não é isso, não é isso que a palavra de Deus me fala, não é isso que a palavra de Deus mostra, não é isso que o Evangelho constrói. Nós precisamos de uma igreja onde a fé realmente valha alguma coisa, onde ela tenha a centralidade da nossa vida, que a nossa vida com Deus seja realmente uma vivência de fé, muito mais do que o cumprimento de determinados regulamentos, regras e pagamento de obrigações. Isso todas as religiões fazem desde a idade do bronze. A gente sabe que essa imposição de obrigações pela divindade, isso já existia, a humanidade convive com isso. Jesus veio quebrar isso, porque o próprio Deus o enviou para mostrar isso para a humanidade. Então, o convite que a reforma faz a cada um de nós é esse convite da fé. Claro que eu não vejo a necessidade de acabar com as nossas igrejas, não é? Mas precisamos repensar sim as nossas igrejas, para ver se a nossa pregação, a nossa vivência, a nossa ação fora das quatro paredes, se é essa mensagem que a gente está levando. Das pessoas conhecerem profundamente o que é a fé em Jesus Cristo, mais do que qualquer outra coisa. O resto pode ir sendo acrescentado, não é? Mas o nosso Evangelho não é o Evangelho simplesmente de mandar as pessoas se vestirem dessa ou daquela maneira, de cortar o cabelo desse ou daquele comprimento, de usar tatuagem ou não usar tatuagem, não é? Não é isso. Não é isso que nos torna, que nos leva ao verdadeiro conceito de Evangelho. Não é esse o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é algo muito mais profundo e ao qual nós precisamos estar muito mais abertos e muito mais conscientes para a gente compreender. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa consciência. E precisamos nós mesmos exercitar a nossa vida de fé para com o nosso Deus. Por meio da oração, por meio da palavra, por meio da intercessão, por meio do louvor, por tudo isso. Nós temos meio, nós temos oportunidade para isso, nós precisamos saber aproveitar. E aí sim a gente vai poder se diferenciar do resto do mundo, não simplesmente por uma questão institucional, não simplesmente para declarar que nós pertencemos a um determinado grupo religioso, mas porque Jesus Cristo transformou as nossas vidas e habita dentro do nosso coração. Então, nesta celebração em lembrança do início da reforma do século XVI, 31 de outubro de 1517, ali foi o início, porque a reforma precisa prosseguir, porque um dia criaram essa máxima, né? Igreja reformada tem que estar sempre se reformando. Então, esse é o convite que Deus faz à nossa igreja como igreja reformada. Amém? Como uma memória, então, desse evento, né, da reforma, nós vamos cantar o hino que Martinho Lutero compôs quando ele foi sequestrado e abrigado no castelo de Wartburg. Ele, quando ele entrou naquele castelo, ele identificou então com a fortaleza